Bora lá! Hoje a gente vai conversar sobre uma história fascinante. É sobre como uma profissão inteira, a psicologia, se reinventou aqui no Brasil. É a história de como ela saiu daquela salinha fechada do consultório e foi para a rua, para a comunidade, para transformar a sociedade. Sabe, a primeira imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? Aquela cena de filme, um divã, um consultório chique. Mas olha, essa imagem é só um pedacinho bem pequeno da história toda. E aqui no Brasil, essa história é bem diferente. Pois é, a realidade brasileira muitas vezes é essa aqui. É aqui que a nossa conversa começa de verdade. Em vez daquele ambiente todo quietinho, isolado, o que a gente vê é um centro comunitário cheio de vida. Essa foto resume perfeitamente a virada de chave radical que a psicologia viveu por aqui. Então, para começar, vamos entender o que define esse novo tipo de psicólogo. Um papel muito maior que vai bem além daquela terapia 1 a 1. O ponto principal é o seguinte, quando a gente fala de psicologia nas políticas públicas, o foco não está só no indivíduo, sabe? A grande questão é como garantir direitos e bem-estar para todo mundo, para comunidades inteiras. É uma visão assim muito mais ampla. E aí a mentalidade muda completamente. O profissional deixa de ser só o terapeuta e vira um agente de transformação social. Alguém que pega todo o conhecimento técnico e usa para provocar mudança de verdade na vida das pessoas, na comunidade. Mas como é que isso tudo começou? Para a gente entender a raiz dessa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E olha, foi num período bem complicado da nossa história. Olha só que interessante, foi a necessidade que acabou gerando a inovação. Pensa bem, no meio da repressão da ditadura militar, surgiu uma necessidade gigante de apoio psicossocial. Foi aí que os psicólogos começaram a entrar nos serviços públicos. Daí nasceram os primeiros CAPs, e junto com eles um movimento super importante, a reforma psiquiátrica. A galera estava lutando contra aquele modelo antigo, isolado dos manicômios, e buscando um cuidado mais humano, mais perto das pessoas. E aquele movimento social lá dos anos 70, ele foi ganhando cada vez mais força, tanto que, nas décadas seguintes, ele conseguiu se transformar em leis, em mudanças que ficaram no papel e mudaram o jogo. Essa linha do tempo aqui mostra os momentos-chave. A força do movimento da reforma psiquiátrica foi crucial e ajudou a gente a chegar em 1988, com a nova Constituição. E foi a Constituição que abriu a porta para a criação do SUS em 1990. É como se fosse uma escadinha, sabe? Um passo levando ao outro. E essa frase, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ela é a base de tudo. Está lá na Constituição de 88 e muda tudo. Porque ela diz com todas as letras que ter acesso à saúde, e isso inclui a saúde mental, não é um favor, não é um privilégio, é um direito de todo mundo. E o Estado tem que garantir. Então, com essas leis todas, a psicologia finalmente ganhou um lugar oficial, um espaço estruturado dentro dos serviços públicos. Aquilo que começou como um movimento de vanguarda, meio na raça, agora virava parte oficial do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Ok, já vimos a história. Mas e na prática? Como é que esse trabalho funciona hoje, no dia a dia dos serviços públicos? Bom, hoje em dia, essa atuação se divide em algumas frentes bem importantes. Primeiro tem os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. A ideia deles é substituir aquele modelo antigo de hospital psiquiátrico, sabe? O cuidado é aberto, é feito na comunidade. Aí tem também o CRAS e o CREAS. O foco deles já é mais na assistência social. É dar um suporte para famílias em situação de vulnerabilidade, ajudar a fortalecer os laços. E tem ainda os CAPS-SAD, que são centros mais específicos para o tratamento de pessoas com problemas de álcool e outras drogas. São serviços diferentes, mas a ideia é que eles se conversem para oferecer um cuidado completo. E claro, dentro desses lugares, o jeito de trabalhar teve que ser diferente. Não dava para simplesmente copiar o que se fazia no consultório particular. Foi preciso criar uma abordagem nova que a gente chama de clínica ampliada. Então, o que é essa tal de clínica ampliada? É basicamente olhar para a pessoa como um todo. Na prática, o profissional não vai focar só no sintoma, tipo, a pessoa está com ansiedade. Não. Ele vai tentar entender a história de vida daquela pessoa, onde ela mora, se tem apoio da família, como é a comunidade dela, a cultura. É um cuidado muito mais completo, mais humano, porque entende que a nossa saúde mental está ligada a tudo isso, né? E para garantir que esse trabalho todo tenha qualidade e continue melhorando, existem os centros de referência técnica. Eles são super importantes. É dali que vem o suporte para os profissionais, o incentivo para a capacitação contínua, o apoio para pesquisas, e eles também ajudam a conectar as diferentes áreas, sabe? Para que o pessoal da saúde e da assistência social trabalhem juntos, de forma integrada. Mas é claro que a história não acabou aí. Esse caminho de integrar a psicologia nas políticas públicas é um processo que não para. E claro, ainda tem muito desafio pela frente.
Essa imagem de planejamento, de colaboração, representa bem o momento que a gente vive. O progresso foi gigante, não dá para negar, mas ainda tem muita coisa para construir, para melhorar, para fortalecer. Hoje, alguns dos principais obstáculos são, por exemplo, a necessidade de ter uma formação nas universidades que prepare melhor para essa realidade. Também precisa superar a falta de conhecimento sobre o que a psicologia pode fazer no setor público. E um ponto fundamental, fortalecer a ponte entre os psicólogos, os gestores públicos e os movimentos sociais, que foram quem começou tudo isso. Quando a gente olha para essa jornada toda, de um movimento que nasceu num momento super difícil e virou política de Estado, fica uma pergunta no ar, né? Se os últimos 50 anos foram essa evolução toda, o que será que os próximos 50 vão trazer? Qual vai ser o papel do psicólogo na construção de uma sociedade mais justa e mais saudável?